Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos estar aqui nessa noite, ele, o Hélito também. Como nós vamos receber eles? 1, 2, 3 e... Seja bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Esta igreja ama vocês. Amém? Ele já tem lugar, então, né, irmãos? Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Como uma igreja capaz do Senhor, é um motivo de muita alegria poder retornar a essa casa de oração, aonde sabemos que Deus ele se faz presente. Louva a Deus por essa oportunidade, louva a Deus pela vida do nosso querido pastor, por ter confiado mais uma vez em minha pessoa para estar transmitindo a palavra de Deus. Mas para que não fique somente em minhas palavras, confesso que serei bastante breve, mas bastante responsável com aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu peço que você venha abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 32, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. Louva a Deus pela vida do levito Wellington, que veio comigo. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, verso 32, diz assim: E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou e foi diante de ambos e orou ao Senhor. Verso 34. Ele subiu e deitou-se sobre a criança e pôs a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. E estendeu-se sobre ele a criança, e a carne da criança ficou morna. E você diz amém? Pode sentar adorando e glorificando a Deus. Igreja, bem sabemos que Deus, Ele tem as suas formas, as suas maneiras de falar conosco. E eu tenho certeza que essa palavra aqui não é para quem vai vir, não é para quem não veio. Essa palavra é para você que veio aqui nesse lugar. Então que você venha me emprestar a tua atenção para aquilo que Deus tem para transmitir para você em nome de Jesus. Iremos compreender que esse texto, igreja, ele é um texto bastante conhecido. Se trata acerca do profeta Eliseu. Você sabe o tanto quanto eu que o profeta Eliseu, obreiro maço, foi um homem que andou menos que Elias. Elias, na Bíblia, é uma figura de um profeta, de um homem de Deus, que ele representa, ou ele identifica um homem que teve uma tão grande intimidade com Deus aqui na terra. É um dos maiores acerca de intimidade com Deus. Eliseu já não era bobo. Ele sabe que se ele é um homem que quer chegar em algum lugar, ele vai andar com alguém que tem algo para lhe oferecer. O texto diz que agora Eliseu começa a caminhar com Elias. E Elias, nós sabemos que foi um grande homem de Deus. Só que Eliseu agora, quando Elias morre, ele vai receber porção dobrada. Só que além dele receber porção dobrada, ele vai receber também a capa. Veja que agora Eliseu, além de ele receber a sua porção dobrada, ele recebe também a capa de Elias, porque quando Elias subiu, a capa desceu. E agora eu estou vendo Eliseu com a capa e com a porção dobrada. Então agora Eliseu começa uma maratona, começa a exercer o seu ministério. Até porque Eliseu, ele não para porque Elias foi. Pelo contrário, Eliseu, ele continua fazendo a obra. Elias subiu, mas Eliseu continuou na terra. Elias se foi, mas Eliseu continua fazendo a obra de Deus. Elias não está mais na terra, mas Eliseu continua fazendo a obra de Deus. Porque Eliseu, ele não estava ilimitado naquilo que Elias poderia trazer ou fazer para ele. Elias, estando ou não estando, ele continuaria fazendo a obra de Deus. Então Eliseu, ele vai fazendo a obra de Deus, até que chega um momento na sua vida que ele decide ir para a cidade de Sunem. O texto diz que Eliseu, ele tinha um bom testemunho. Eliseu era um homem que ele andava nos caminhos retos do Senhor. A Bíblia diz que ali havia uma sunamita. E o texto diz que Eliseu, ele entrava na casa dessa mulher, comia pão e saía.
Ele entrava na casa dessa mulher, comia pão e saía. A diária da profeta era essa. Ele entrava na casa daquela mulher, comia pão e saía. Repita comigo. Ele entrava na casa daquela mulher, comia pão e ia embora. Pois bem, vamos entender que Eliseu, ele fazia essas seguintes coisas. Ele entrava na casa daquela mulher, comia pão, conversava, tinha um diálogo com aquela mulher e saía. Só que, igreja, vamos compreender que um homem de Deus aqui na terra, até nos dias de hoje, vamos compreender que o homem de Deus, irmão Elimar, ele representa, não é Deus. Um homem de Deus aqui na terra, ele representa Deus. Então, naquela época, Eliseu não era Deus, mas ele representava Deus. Então, aonde Eliseu ia, Deus ia também. Aonde Eliseu colocava a mão, Deus colocava também. Aquilo que Eliseu falava, Deus estava falando também. Por quê? Porque Eliseu, ele representava Deus na face da terra. Se Deus então ali está sendo representado por Eliseu, se aquela mulher está recebendo Eliseu na sua casa para comer pão, ela está nada mais nada menos recebendo o próprio Deus para entrar na tua casa e comer pão também. Aquela mulher, ela entende que aquele homem, sendo um homem de Deus, ele pode entrar na sua casa e comer pão, sentar na sua mesa. Por quê? Entra sozinho, ele entra com o seu Deus também todo poderoso. Sabe por quê? Porque a alegria de Deus no trono lá em cima. Quando você abre a tua porta para receber alguém que você abre a tua porta para receber alguém que tem algo de bom para te oferecer. Até porque nos dias de hoje tem se levantado uma geração de pessoas, tem se levantado uma geração de jovens, uma geração de pessoas mais velhas que não tem nada para lhe oferecer. Só que Deus me trouxe como profeta para falar contigo. Se é homem de Deus e se é mulher de Deus, pode abrir a porta da tua casa, porque vai entrar ela e vai entrar o Deus dela. E se Deus entra na tua casa, alguma coisa vai acontecer em nome de Jesus. Quando aquela mulher, Eliseu entrar na sua casa, ela fala: Deus, ele está entrando na minha casa. Então, aquela mulher agora ela vai ter um pensamento e vai passar para o marido aquilo que ela pensou e aquilo que ela afirmou. O que ela vai afirmar, Felipe? Ela vai falar assim: esposo, marido, eu vejo que esse homem que entra na minha casa, come pão e sai, ele é um santo homem de Deus. Escute uma coisa aqui, igreja. Se você ler o contexto, você vai entender que Eliseu, ele não opera nenhum milagre. Eliseu, dentro da casa daquela mulher, em nenhum momento ele fala que ele serve ao Deus Todo-Poderoso. Ora, então calma aí, Felipe. Você está me dizendo que aquela mulher está falando que ele é um santo homem de Deus, sem ao menos ele falar que ele era um homem de Deus. Você está me falando que aquela mulher, ela identifica aquele homem como um santo homem de Deus, sem ele operar nenhum milagre naquela casa, sim. Por quê? Porque o que faz aquela mulher entender que Eliseu é um santo homem de Deus, é uma identidade de alguém que vem do céu, é o testemunho e a sua conduta na frente daquela mulher. Aquela mulher, ela viu Eliseu na sua conduta. Aquela mulher viu o testemunho de Eliseu e falou assim: esse homem, ele tem um bom testemunho. Esse homem, ele tem uma ótima conduta. Então, eu entendo uma coisa na minha mente: nós não precisamos boca quando se fala de querer ser homem de Deus ou mulher de Deus. Sabe por quê? Porque quem vai nos apresentar para Deus é Deus. O nosso testemunho vale mais do que você pregar a palavra. O nosso testemunho vale muito mais que você abrir tua boca e louvar a Deus. Por quê? Porque o testemunho nosso aqui na terra representa quem nós somos aqui nesta terra. Porque tem gente que prega, mas em meio à sociedade ninguém fala que ele é um santo homem de Deus. Tem gente que canta, mas quem olha fala: ah lá. Porque o que vale na nossa vida não é as nossas habilidades. O que vale na nossa vida não são as obras que fazemos aqui na terra. O que vale nas nossas vidas aqui, irmão Wellington, é o nosso fruto que damos aqui nessa terra. Deus, ele não está à procura de pessoas habilidosas. Deus não está à procura de pessoas talentosas, não, pelo contrário. Deus, ele está à procura de pessoas que dão fruto e frutos bons. Deus está à procura de pessoas que dão bom testemunho, testemunho digno de homem e mulher de Deus. Agora eu quero ver se tem alguém aqui, pelo amor de Deus, que dá um bom testemunho e que reconhece que tu és servo de Deus, que você é servo. Deus pode te chamar de filha dele e de escolhida desde o ventre, em nome de Jesus. Aquela mulher, ela reconheceu a autoridade espiritual da vida daquele homem.
Eu aprendo com a Bíblia que quando Deus ele quer nos identificar para o mundo, Ele vai identificar. Não pense você que só porque você está começando alguma coisa na sua vida, espiritualmente falando, e alguém do seu lado te critica falando assim, você não tem talento, você não tem mente, você não tem sabedoria para poder fazer isso que você está falando. Só que o mais interessante é que quando eu olho para Mateus capítulo 4, os versículos que antecedem, antes, eu vejo que Jesus, ele vai ao Jordão para ser batizado. E quando ele é batizado, Deus brada do céu, este é o meu filho, a qual eu tenho muito prazer. Agora, capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus é enviado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Satanás fala assim, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Repare que é uma contradição. Deus fala que ele é, só que o diabo fala, se tu és. Porque o diabo aqui, ele está representando aqueles que querem falar assim, você não é. Se tu és, me prova. Você não sabe. Se você sabe, me prova. Só que o mais interessante é que antes de Satanás apontar e falar, se tu és, Deus lá de cima fala assim, ele é sim o meu filho, a qual eu tenho muito prazer. Ei, tu não entendeu, mas eu vou profetizar mesmo assim, levanta a sua mão que eu vou profetizar. Enquanto o diabo fala que você não sabe, que você não tem jeito, que não vai sair desse zero, que não vai sair desse momento difícil, que não vai sair desse lugar que você está, Deus brada lá do céu dizendo assim, eu te escolhi desde do ventre e as nações te dei como um profeta. Se eu falei que tu é, quem é o diabo para falar que tu não é? Você é escolhido de Deus. E se Deus falou que você é, pode ter certeza que Ele vai te honrar no meio dessa caminhada. Só que o texto diz agora, igreja, que aquela mulher, ela vai ser gentil. Repita comigo assim, gentileza. Mais alto, gentileza. O que ela vai fazer? Ela vai falar assim, vamos, ô, meu esposo, vamos fazer um quarto para esse homem de Deus. Vamos fazer um quarto para esse homem de Deus, mas só que tem um porém. Eu não quero fazer esse quarto no lado, no terreno, não. Eu quero fazer esse quarto, eu quero fazer esse quarto em cima da minha casa. Aquela mulher, ela não quer fazer o quarto do lado. Ela não quer fazer o quarto, talvez num terreno. Lembra que ela é uma mulher rica. Ela quer fazer o quê? O quarto em cima. Então a Bíblia diz que ela vai fazer um quarto pequeno, vai colocar cama, mesa, para o quê? Para quando o profeta, o homem de Deus, vir na casa dela, ele não precisar de vir, comer pão e ir embora. Em outras palavras, está dizendo assim, quando esse homem de Deus entrar na minha casa, eu não quero que ele venha, coma do pão e vá embora. Em outras palavras, está falando, eu não quero que esse homem venha na minha casa de visita e vá embora. Eu quero que esse homem de Deus, que representa Deus, ele não venha como visita. Eu quero que ele venha e fique a namorada da minha casa. Eu quero que ele venha e fique comigo dentro da minha casa. Igreja, se aquele homem representa Deus, e se o profeta ele está representando Deus, e a mulher quer que ele venha fazer morada naquele quarto, ela está falando assim, eu não quero Deus como visita, eu quero Deus como morada na minha vida. Eu não quero Deus por momento, eu quero Deus. Deus não tem Ele como momento, tem Ele como morada, como morada, como morada, como morada, como morada. Deus quer que você tenha Ele como morada dentro do teu coração. O nosso corpo é templo do Espírito. Deus, Ele não trabalha com momento. Deus, Ele trabalha com coisas persistentes. No dia de hoje, eu estava comentando com alguns irmãos que estão comigo. Eu falei que é difícil encontrar pessoas que estão constantes na obra de Deus. Se você parar para conversar com uma pessoa, por mais que eu sou jovem, por mais que eu tenha apenas 19 anos, você vai compreender que você conversa com uma pessoa que talvez é da igreja, ou se desviou, ou se afastou. A conversa é assim, e fulano, você está bem? Não estou bem. Por quê? Não tenho força para orar, não tenho força para jejuar, não tenho força para ler a Bíblia. Que isso, irmão? O que está acontecendo? Não, eu cantava, mas não quero cantar mais. Eu pregava, mas não quero pregar mais. Eu até dirigia ciclo de oração, mas hoje, irmão, sinceramente, para mim isso não dá.
Irmão, eu até ia na igreja, mas agora, irmão, eu estou tão desanimado, eu estou tão fraco na fé. Só que o que me deixa às vezes muito triste é que muitas das vezes as pessoas, ela cria problema aonde não tem problema. Então muitas pessoas já não é mais constante na obra. Elas começam uma coisa, mas não conseguem terminar aquilo que inicia. Elas até iniciam uma obra, mas quando elas chegam no meio, elas começam a desanimar. Só que eu vi como profeta para profetizar, assim como ali Abacuque profetizou numa oração. E se você tem fé, levanta a sua mão que eu vou profetizar na tua vida, porque esse acomodismo não vai pegar nessa igreja, não vai pegar nos membros, não vai pegar nessa igreja. E qual é a palavra que tu vai profetizar, Felipe? A palavra é essa aqui, ó: aviva a tua obra em meio aos anos. Notifica, tu não vai parar no meio, tu não vai parar no meio, tu não vai ser inconstante, tu vai ser constante até chegar ao arrebatamento em nome de Jesus. Nós não iremos fazer parte de uma geração inconstante, nós não iremos fazer parte de uma geração fogo de palha. Nós não iremos fazer parte de uma geração que não dá continuidade na boa obra que o Senhor confiou em nossas mãos. Só que, escute aqui, ela vai fazer um quarto porque ela quer o profeta que fica na casa dela, quer que ele venha como morada. Que aquele homem de Deus, ele vai analisar uma coisa interessante. O quê? Ele vai falar assim: opa, essa mulher ela fez algo muito bom. Aí ele vai conversar com o seu moço. Qual o nome do seu moço? Geazi. Eu falo: Geazi, essa mulher foi tão gentil com a gente, ela até fez um quarto para mim. O que a gente pode fazer para essa mulher? O texto diz que Eliseu vai perguntar a Geazi: Geazi, o que essa mulher precisa? O que essa mulher... Ele fala assim: ô Eliseu, essa mulher ela é rica. Aí Eliseu, conjecturando se ela é rica, dinheiro ela não precisa. E Geazi fala assim: mas ela também tem um esposo, velho, mas é um esposo. Aí Eliseu fala: ela tem um esposo, por mais que é velho, mas não deixa de ser um esposo. Então o que eu vou fazer para essa mulher? O texto diz que eles vão até aquela mulher e falam assim: ô mulher, o que você quer que a gente faça para você? O que a gente vem te colocar perante o rei, perante uma patente alta aqui nesse lugar? Ou falar com o dono do exército para poder te levar lá em cima, aqui dentro desse lugar? Ela fala: não, eu sou do povo, não, eu sou humilde, eu até tenho dinheiro, mas a minha preocupação não é aparecer, eu sou tranquila na minha. E Eliseu fala: meu Deus, o que eu vou fazer para essa mulher? Ela foi tão gentil para mim, ela fez um quarto para mim, ela me deu pão para comer. Aí o texto diz que Geazi fala assim: ô Eliseu, tem uma coisa aqui, falta uma alegria dentro dessa casa. Alegria? Sim. Como assim alegria? Ela tem dinheiro, ela tem esposo, mas ela não tem. Eliseu olhou para o lado e falou: realmente, ela não tem filho. Filho, ele pode representar e representa alegria. Porque quando uma mãe vai receber um filho, filha. Então, faltava algo na casa daquela mulher. Só que o seu marido era velho. E o texto diz que Eliseu vai profetizar, falar assim: mulher, no tempo de Deus, tu dará à luz a um filho. Aquela mulher falou: ô homem de Deus, eu até sei que você é homem de Deus, mas isso é impossível acontecer comigo. Não tem como acontecer isso comigo. Eliseu falou assim: tu vai dar à luz no tempo de Deus. O texto diz que se passar o tempo, passou, ela vai e gera, e dá à luz a um filho. E quando ela dá à luz a um filho, é uma bênção, é um milagre. Agora ela está contente e feliz porque aquilo que ela não tinha, ela tem. Aquilo que ela não tinha dentro da sua casa, agora ela passa a ter, que é o quê? Um filho. Então o texto diz que agora Deus, Ele vai dar o crescimento para aquela criança. Repare que aquela criança agora vai crescer. Aquela bênção que está sendo maravilhosa. E além de ser bênção, que é um filho, está trabalhando. Mas um homem trabalhando, é 2 homens trabalhando na casa dela. Só que um dia, o texto diz que o menino foi para trabalhar com seu pai. E quando chega para trabalhar com seu pai, ele, do nada, ele gritou: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça.
O texto diz que quando ele grita ai minha cabeça por 2 vezes, o pai dele fala assim, manda ele para a mãe dele, porque ele não pode ficar aqui, ele não pode ficar onde eu estou. Então o texto diz, igreja, que aquele menino com aquela dor de cabeça ele vai. E aquela mulher, quando ela pega aquele menino, o que mexe comigo é que ela vê aquele menino, ela coloca aquela criança, aquele jovem, em seu joelho. Eu fiquei me perguntando, por que aquela mulher, ela vai colocar aquele menino logo no joelho, irmão Wellington? Tanto lugar para ela colocar aquele menino no seu colo, na cama, no sofá. Ela foi colocar logo no joelho. Sabe por quê? Porque ela compreendeu uma coisa. Coisas que vêm do alto, coisas que vêm de Deus. A única maneira de você chegar perto de Deus e de você requerer algo da parte de Deus é de joelho. A única maneira de você conseguir uma bênção de Deus é de joelho. A única maneira de você conseguir um milagre da parte de Deus é de joelho. Porque tem pessoa que não vence batalha? Porque tem pessoa que não está vendo o céu se abrir? Porque tem pessoa que não está vendo Deus operar na sua família? Porque não tem dobrado o seu joelho perante a situação que está na sua vida. Só que aquela mulher decide uma coisa, o meu filho está doente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar sobre os meus joelhos, sabe por quê? Porque de joelho eu sou mais forte, de joelho não é eu que guerreio, de joelho é Deus que guerreia por mim, de joelho é Deus que intercede por mim, de joelho é Deus que move por mim, de joelho é Deus que trabalha por mim. A nossa guerra tem que ser de joelho, porque joelho representa humilhação, joelho representa entrega, joelho representa propósito. Quem está de joelho para orar, recebe milagre do alto. Quem dobra o joelho e desce de joelho para orar, recebe bênção do alto. A palavra para mim e para você é essa: desce de joelho para orar ao Senhor, porque Jesus. É de joelho que você vence a vitória. Só que agora vai ter dar um nó na nossa mente. Por quê? Porque aquela mulher, ela vai joelhar, só que ao meio-dia, o menino morre. Aí eu preciso, com a gentileza da igreja, eu preciso abrir no Salmo 91. Abra comigo no Salmo 91, para você entender o que eu estou falando. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse... Prometo, já estou terminando, mas eu preciso falar isso com a igreja. Salmo 91, acharam? Espírito Santo de... Olha só, o texto diz que aquele menino ele vai morrer ao meio-dia. E você vai entender o porquê desse meio-dia. Salmo... Vamos lá, versículo 8. A minha versão é um pouco diferente. Apenas com os teus olhos contemplares e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para que te guardem todos os seus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropece teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora esmagará debaixo dos teus pés o leãozinho e o dragão. Porque ele pôs-se sobre mim, portanto, livrei e colocarei no alto. Ele clamará por mim e eu responderei, e estarei com ele na tribulação. E livrarei e honrarei. Com a vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Agora, volta mais um pouquinho, versículos 5 e 6, Salmo 91. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voe de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. A Bíblia diz no Salmo 91, melhor dizendo, que há setas que voam de dia e que assola ao meio-dia a mortandade. Ela assola ao meio-dia. Então o que afetou aquele menino foi uma seta, uma mortandade ao meio. Ele foi alvo de uma seta, de uma mortandade feita pelo diabo ao meio-dia. Não estou entendendo. O inimigo, ele cegou. O inimigo, ele matou aquele menino ao meio-dia. Só que o texto diz que aquele menino morre.
Quando ele morre, aquela mulher fica espantada, porque ela fala assim: eu não pedi para ter um filho, e agora meu filho vai morrer, por quê? Só que agora ela vai buscar uma solução. E qual é a solução? Ela fala assim: eu vou até o profeta. Só que em meio à sua caminhada, como no dia de hoje é a mesma coisa, quando você está vivendo o pior momento na sua vida, vivendo uma fase difícil, uma fase que você não acha ninguém para te ajudar, sempre tem um vizinho da escola: como é que tu tá? Ele sabe que tu tá mal, e ele está esperando você falar assim: tá tudo ruim, tá tudo terrível. Só que essa mulher, ela vai caminhar até o profeta, porque é assim: quem sabe onde vai até Deus. Quem sabe onde Deus está, não vai em lugares errados, vai até Deus. Porque quem sabe onde Deus está, tem direção para chegar até a Deus. Ela está caminhando até o profeta, e uma pessoa pergunta: como é que você está? E ela fala: vai tudo bem. Porque ela compreende uma coisa: eu não posso abrir a minha boca para pessoas que não têm autoridade para resolver o meu problema. Eu não posso revelar os meus problemas para pessoas que não podem solucionar os meus problemas. Sabe por quê? Sabe por que tem pessoas chorando? Por que tem pessoas sofrendo? Por que tem pessoas cabisbaixas nos dias de hoje? É porque abriu tua boca para pessoas que não podem resolver o problema. É porque grita que tá mal, grita que tá ruim, posta no WhatsApp, posta no Facebook. Aí quem não gosta de você, aí os demônios ficam te olhando e falam: ah lá, já vai a derrotada, ah lá, já vai o derrotado, ah lá, já vai aquele que não tem vitória. Só que igreja, eu vim alertar a igreja, eu vim animar a igreja, eu vim avivar a igreja. Você que está passando por luta, você está passando por dificuldade, não abre a boca para murmuradores, não. Boca somente para Deus, porque quem resolve o teu problema, não é trancar a rua. Quem resolve o teu problema não é bombagira. Quem resolve o teu problema não são os caluniadores. Quem resolve o teu problema é o Deus que está lá em cima, sentado do trono, dizendo: eu estou no controle da tua vida. Então fique tranquilo, dobra o teu joelho que eu respondo a tua oração. Levanta a sua mão que eu vou profetizar em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus, que tu não vai abrir a tua boca para aqueles que querem ver tua derrota. A Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas novas. Quer ter resposta? Clama a Deus. Quer ter resposta? Envia a tua luta para Deus que está lá em cima, em nome de Jesus. A palavra para você é essa: desabafa com Deus. Abra a tua vida para Deus. Como eu estou chegando ao término dessa mensagem, eu correndo um pouco, porque o relógio não espera. Então diz que ela vai atrás do profeta. Só que aquela mulher, eu falei que é rica. E você sabe, uma pessoa que é rica, ela usa do bom e do melhor. Certamente, isso é lógica. A pessoa é rica, ela pode usar. Só que a Bíblia diz que ela vai pegar um jumento. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque ela poderia ter pegado um cavalo, ela poderia ter pegado uma carruagem. Só que o texto diz que ela vai pegar logo um jumento. Igreja, jumento fala de humildade. Jumento é humildade. Jumento não é rápido como um cavalo, mas chega. Aquela mulher não está preocupada com a velocidade que ela vai chegar até o profeta, mas ela sabe que ela vai chegar até o profeta. Porque o que importa na minha e na tua vida não é a velocidade que tu vai chegar onde você quer, mas é sim se você vai chegar. Porque tem pessoa que vai rápido, mas não chega. Tem pessoa que sobe rápido, mas cai rápido. Mas tem pessoa que demora a ser ungido, demora a ser consagrado, demora a começar a pregar, demora a ganhar oportunidade. Mas igreja, quando pega o microfone, quando anda por essa cidade, Deus começa para o nome dele. Sabe por quê? Porque Deus fala assim: ei, eu não estou preocupado com a velocidade. É você chegar, sendo rápido ou sendo devagar. Mas fique tranquilo, porque Deus quer que você chega. Deus não quer que você seja veloz, mas Deus quer que você chega no lugar que Ele te entregou em nome de Jesus. Ela vai de jumenta. Até porque quando a Bíblia diz que Abigail, quando ela foi se defender, porque Nabal, seu marido, era um homem louco, e ele afrontou Davi, ela vai resolver o problema de Nabal, seu esposo, Abigail.
Quando Abigail vai até Davi, ela vai de jumenta, porque ela vai na humildade, ela vai por baixo. Salomão, quando vai ser ungido a rei, ele vai ser ungido. Mas quando ele está sentado sobre aonde? Está sentado sobre uma... Ele vai receber a unção de rei, coisa grande. Mas para ele receber a coisa grande, ele vem por baixo primeiro. E até Jesus, para entrar em Jerusalém, Jesus ele entra em cima de um jumentinho. Por quê? Porque o segredo está na humildade. Quem chega por baixo, Deus coloca em cima. Quem chega na humildade, Deus coloca lá em cima. Eu vou profetizar na palavra, porque eu acho que a pessoa não está entendendo nesse lugar. A palavra para você é essa aqui, ó. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Ei, eu vou ser profeta aqui nesse culto. Eu profetizo sobre essa igreja, presbítero Wellington, pastor Wellington Júnior. Eu profetizo em nome de Jesus. Está andando sobre jumenta, e Deus está se agradando nesse lugar. Então a palavra é essa: Deus vai colocar essa igreja por cima, e quem está sobre a jumenta vai ser... Está descendo uma graça sobre esse lugar em nome de Jesus. Enquanto tem pessoas andando de carruagem, tem uma igreja, Jacarezinho, Ministério Plantar, andando de jumentinha, andando de jumento. Mas calma aí, cooperador, como é que é isso aí? Eles estão devagar, mas Deus vai colocar lá em cima. Espírito Santo de Deus, Deus está nesse lugar, aleluia, glória. Para muitos, jumentinho não tem valor por cima dele. Quem não somos nós para andar também? Verás quanto vai valer a pena a tua persistência aqui nesse lugar. E sem mais prolonga, porque eu sou muito obediente àquilo que o Espírito Santo faz. A última palavra que eu deixo nesse culto aqui é essa aqui. Enquanto você entender que se você se colocar na posição de humildade, uma hora Deus vai colocar lá em cima. Porque Deus vai fazer com essa igreja assim como fez com Zaqueu. Zaqueu, tu sobe para poder me ver, mas para eu entrar na tua casa e sacudir o ambiente, tu tem que descer em nome de Jesus. Então a palavra, levanta sua mão que eu vou profetizar na tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Tu sobe para ouvir Deus, tu sobe para ver Deus, tu sobe para ver Cristo, mas para tu receber Ele na tua casa e para tu ver o milagre, porque quando tu descer, Ele vai te dar a tua vitória em nome de Jesus. Levanta a sua mão e bate palma para Jesus. Glória a Deus. Desde já eu agradeço por essa oportunidade. Aleluia. Aí, pastor, até que foi na hora certinha, 8:55. Glória a Deus. É benção. Igreja, que possamos sempre estar com a palavra em nossos corações, e que importa que ele cresça e nós desapareça, e que Deus venha abençoar esse ministério. Louva a Deus pela vida do pastor, por essa unidade, por essa igreja, em nome de Jesus, e que mais uma vez, o nome do Senhor, glória a Deus.